O Jardim Secreto, parte 6. Sou uma criada da Sra. Medlock, disse resolutamente, e ela do Sr. Craven, mas minha função aqui é fazer o trabalho de uma ama e cuidar um pouco de você, mas você não precisará de muitos cuidados. Quem vai me vestir? Mary inquiriu. Marta soergueu-se sobre seus calcanhares outra vez e olhou assustada. Em seu espanto, falou usando um acentuado sotaque de Yorkshire. Você não pode se vestir? Disse ela. O que você disse? Não entendo sua linguagem, disse Mary. Ah, esqueci. A Sra. Medlock disse que eu teria que ser cuidadosa ou você não entenderia o que eu digo. Eu disse, você não pode pôr suas próprias roupas? Não, respondeu Mary muito indignada. Nunca fiz isso em minha vida. Minha ama me vestia, é claro. Bem, disse Marta, evidentemente que por menos consciente que ela fosse, foi uma imprudência da parte dela, pois está na hora de a senhorita aprender. Quando era mais jovem, não lhe ensinaram, mas vai ser bom que cuide um pouco de si mesma. Minha mãe sempre dizia que não conseguia entender como os filhos das pessoas importantes não se tornavam totalmente tolos, já que eram lavados, vestidos e acompanhados em passeios por suas amas, como se fossem cachorrinhos. Na Índia é diferente, disse a Sra. Mary com desdém. Ela mal podia suportar aquilo. Mas, de qualquer forma, Marta não se submeteu. Posso ver que é diferente, respondeu ela com compreensão. Atrevo-me a dizer que deve ser porque há muitos negros lá. Quando ouvi dizer que você estava vindo da Índia, pensei que fosse uma negra também. Mary soergueu-se furiosa na cama. O quê? Disse ela. O quê? Você pensou que eu fosse uma nativa. Você é filha de um porco. Marta olhou para ela assustada. Quem é você para me dar nomes? Disse Marta. Não precisa ficar ofendida. Essa não é a maneira correta para uma jovem senhorita se expressar. Não tenho nada contra os negros. Quando se lê sobre eles nos folhetos, são sempre muito religiosos. Sempre se lê que um negro é um ser humano e um irmão. Nunca vi um negro e senti um prazer em pensar que ia ver um deles de perto. Quando entrei para acender a sua lareira nesta manhã, aproximei-me de sua cama e recuei a colcha com cuidado para olhar para você. E lá estava você, desapontadamente mais branca do que eu. É uma pena que grite tanto. Mary nem sequer tentou controlar sua raiva e humilhação. Você pensou que eu era uma nativa? Você se atreveu? Você não sabe nada sobre nativos. Eles não são pessoas, são criados que se curvam diante de você. Você não sabe nada sobre a Índia. Você não sabe nada sobre qualquer coisa. Estava com tanta raiva e sentia-se tão desamparada diante do simples olhar assustado da garota que, de certo modo, a fez sentir-se, de repente, muito sozinho e distante de tudo que entendia e de todos que a entendiam. Então afundou a própria face nos travesseiros e irrompeu em um forte soluço. Soluçou tão desenfreadamente que até Marta, a mais bem-humorada de Yorkshire, ficou um pouco amedrontada e muito penalizada por ela. Tanto que foi até a cama e se inclinou sobre a garotinha. Você não deve chorar desse jeito, implorou. Não deve, com certeza. Não sabia que você ficaria irritada. Não sei nada sobre nada, exatamente como disse. Imploro seu perdão, senhorita. Pare de chorar. Havia algo de reconfortante e realmente amigável em seu estranho sotaque de Yorkshire e em seu jeito firme que surtiu um bom efeito sobre Mary. Gradativamente ela parou de chorar e tornou-se quieta. Marta a olhou aliviada. Está na hora de levantar, disse ela. A Sra. Medlock disse que era para eu levar este café da manhã, o chá e o jantar para o quarto vizinho a este. Está sendo providenciado um quarto de crianças para você. Vou lhe ajudar com suas roupas se sair logo da cama. Se os botões estão na parte de trás, você não poderá abotoá-los sozinha. Quando Mary finalmente decidiu se levantar,
Viu que as roupas que Marta pegou no guarda-roupa não eram as mesmas que usava quando chegou na noite anterior com a senhora Medlock. Essas não são minhas, disse ela. As minhas são pretas. Olhou para o casaco de lã branca e grossa e o vestiu, acrescentando com indiferente aprovação. Essas são melhores do que as minhas. Estas são as roupas que deve vestir, respondeu Marta. O Sr. Craven ordenou que a Sra. Medlock as comprasse em Londres. Disse que não queria uma criança vestida de preto perambulando por todos os lados como uma alma perdida. Isso tornaria o lugar mais triste do que já é. Vista com cores. A Sra. Medlock disse que sabia o que ele queria dizer. Ela sempre sabe o que uma pessoa quer. Não concorda com o uso do preto. Odeio coisas pretas, disse Mary. O processo de pôr a vestimenta foi tal que lhes ensinou alguma coisa. Marta tinha vestido seus irmãozinhos e irmãzinhas, mas nunca vira uma criança que parava e esperava que outra pessoa fizesse coisas para ela, como se não tivesse as próprias mãos nem os próprios pés. Por que você não calça os próprios sapatos? Disse ela quando Mary silenciosamente estendeu seu pé. Minha ama fazia isso, respondeu Mary, olhando assustada. Era o costume. Mary dizia aquilo com muita frequência. Era o costume. Os criados nativos estavam sempre dizendo a mesma coisa. Se alguém lhes dissesse para fazer algo que seus antepassados não tinham feito em 1000 anos, olhavam e diziam, não é o costume, e sabia-se que era o fim da questão. Não era o costume que Dona Mary fizesse qualquer coisa, exceto pôr-se de pé e permitir ser vestida como uma boneca, mas antes que estivesse pronta para o café da manhã, começou a suspeitar que sua vida em Misselthwaite Manor iria mudar, pois aprenderia um grande número de coisas novas, coisas tais como calçar seus próprios sapatos e meias e pegar as coisas que deixava cair. Se Marta tivesse sido uma criada de uma senhora fina e bem treinada, teria sido mais subserviente e respeitosa e saberia que era sua função escovar cabelos, abotoar botas, pegar coisas e colocá-las de lado. Era, entretanto, uma rústica de Yorkshire, sem treinamento, que fora criada em um chalé da região dos pântanos, com um bando de irmãozinhos e irmãzinhas que nunca sonharam em fazer nada, exceto cuidar deles próprios e dos mais jovens, que também eram bebês de colo ou apenas aprender a vaguear por todos os lados e a limpar as coisas. Se Mary Lennox fosse uma criança disposta a ser entretida, talvez tivesse rido com a disposição de Marta para conversar, mas só a ouvia friamente e se maravilhava com seus modos livres. A princípio não se mostrou interessada de forma alguma, mas gradativamente, conforme a garota tagarelava, usando de seu bom humor e jeito caseiro, Mary começou a prestar atenção no que ela dizia. Você deveria ver todos eles, disse ela. Somos 12 e meu pai ganha só 16 shillings por semana. Posso lhe dizer que minha mãe se esforça muito para conseguir mingau para todos eles. Correm por todos os lados no pântano e brigam por lá o dia inteiro. E mamãe diz que o ar do pântano os engorda. Diz ainda que crê que eles comem a grama, como os pôneis fazem. Nosso Deacon tem 12 anos e conseguiu um jovem pônei, e agora diz que é dele. Onde ele o conseguiu? Perguntou Mary. Encontrou-o no pântano com a mãe quando era um bebê. Começou a fazer amizade com ele, a dar-lhe um pouquinho de pão e a arrancar grama nova para ele. E o animalzinho começou a gostar dele, então o segue por todos os lados, permitindo que o menino monte nele. Deacon é um bom moço e os animais gostam dele. Mary nunca teve um animal de estimação que lhe pertencesse e sempre pensou que gostaria de ter um. Então começou a sentir um leve interesse por Deacon, e como nunca se interessou por qualquer pessoa, exceto por ela mesma, sentiu o despontar de um sentimento saudável.